E nessa aula iremos abordar as barreiras de contenção de risco biológico primária e aprofundarmos um pouco mais nos EPIs, os equipamentos de proteção individual. Nas aulas anteriores vimos um pouco os riscos, os tipos de risco, a classificação de acordo com o tipo de agente biológico. Definimos os tipos de barreiras de contenção de risco primária e secundária. E agora vamos falar um pouquinho da barreira de contenção primária, os EPIs. Os equipamentos de proteção individual, ou EPIs, são equipamentos cuja função é proteger o manipulador, o trabalhador. Eles constituem uma barreira entre o contaminante e o trabalhador. A norma regulamentadora NR6, ela define muito bem os EPIs e coloca que eles são de uso individual, destinado à proteção de riscos suscetíveis de ameaçar a segurança e a saúde no trabalho. A empresa ela é obrigada a fornecer aos empregados gratuitamente o EPI. E esse EPI deve estar em perfeito estado de conservação e funcionamento. Na realidade, o EPI ele deve ser utilizado sempre que possível, ou melhor dizendo, o melhor mesmo é não ter nenhuma possibilidade de risco para o trabalhador com os EPIs coletivos, com os EPCs coletivos, com os EPCs. Mas, se a proteção coletiva não está adequada ou ainda não foi implementada, o uso dos EPIs torna-se obrigatório para cada funcionário. Então, ele é indicado nas seguintes circunstâncias, segundo a NR6. Sempre que as medidas de ordem geral não ofereçam completa proteção contra os riscos de acidente do trabalho ou de doenças profissionais e do trabalho, enquanto as medidas de proteção coletiva estiverem sendo implementadas ou para atender qualquer situação de emergência. Então, essas são as circunstâncias nas quais os EPIs são indicados. No ambiente laboratorial, na realidade, considerando que sempre vai haver o risco potencial, eles são de uso obrigatório e devem sim ser utilizados sempre. Essencialmente os básicos, luva, avental ou chamado jaleco, óculos de proteção, para aqueles laboratórios classificados com nível de segurança NB3, NB4, ou seja, aqueles que manipulam agentes com risco biológico classificado como 3 ou 4, deve usar inclusive macacões, máscaras respiratórias ou respiradores, como iremos ver ao longo dessa aula. O equipamento de proteção individual de fabricação nacional ou importada, ele só deve ser colocado à venda ou ser utilizado se ele tiver a indicação do certificado de aprovação, que é o CA. O CA é um número que identifica aquele EPI. E ele é expedido pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho, no Ministério do Trabalho e Emprego. Então, como vocês podem ver nessa imagem, essa luva, a gente tem a indicação do CA, que é um número de identificação. E esse certificado de aprovação, esse selo de qualidade do EPI, ele terá validade, segundo a NR6, de 5 anos para aqueles equipamentos que não foram avaliados pelo Sinmetro, que é o órgão competente que regulamenta esses EPIs, que avalia esses EPIs, ou o EPI terá o prazo vinculado à avaliação de conformidade medida pelo Sinmetro, quando for o caso. Todo EPI ele deve conter de maneira visível e indelével o nome comercial da empresa que o fabricou, o lote de fabricação, o número desse CA, que é o certificado de aprovação. E se o EPI for importado, ele tem que conter o nome do importador, o lote de fabricação e o número do CA, como eu falei. A NR6
ela coloca: cabe ao empregador, quanto ao uso dos EPIs, adquirir o adequado ao risco para cada atividade, exigir o uso desse EPI, fornecer ao trabalhador somente aquele aprovado pelo órgão nacional competente em matéria de segurança e saúde no trabalho. O empregador deve treinar o trabalhador e orientar sobre o uso adequado, a conservação desse EPI e a guarda, substituí-lo imediatamente quando ele for danificado ou extraviado. O empregador é responsável pela higienização e manutenção periódica desse EPI e comunicar ao MTE, o Ministério do Trabalho e Emprego, qualquer irregularidade observada e registrar o seu fornecimento ao trabalhador, podendo ser adotados livros, fichas ou sistema eletrônico. Quanto ao trabalhador, ele deve usar o EPI apenas para a finalidade a que se destina. Ele é responsável pela sua conservação e guarda. Ele deve comunicar ao empregador qualquer alteração que torne impróprio o seu uso e cumprir as determinações do empregador sobre o uso adequado desse EPI. Na NR6, também encontramos os tipos de EPIs disponíveis para o trabalhador. Temos EPIs para a proteção da cabeça, para a proteção dos olhos e da face, proteção auditiva, respiratória, do tronco, membros superiores e inferiores, do corpo inteiro, para proteção contra quedas com diferença de nível. E a NR6 ela detalha todos esses tipos de EPIs. Para quem quiser aprofundar, pode acessar o site do Ministério do Trabalho e Emprego, que essa norma regulamentadora está disponível para vocês. Os EPIs para a proteção da cabeça, como a gente pode ver nessas imagens, temos o capacete, que é muito utilizado em obras civis, né, na construção civil, que pode proteger contra impacto de objetos sobre crânio, contra choque elétrico, contra agente térmico. O capuz também muitas vezes é utilizado e protege o crânio e o pescoço contra risco de origem térmica, contra respingo de produto químico, contra agentes abrasivos e escoriantes. Os óculos já são EPIs próprios para a proteção dos olhos e muitas vezes pode proteger a face. Existem os óculos contra impactos de partículas volantes, contra luminosidade intensa, contra radiação ultravioleta, contra radiação infravermelha. Então, dependendo do tipo de material, esses EPIs, eles podem ser utilizados para todas essas finalidades, para a proteção. E eles devem ser usados em todas as áreas de atividades de risco com manipulação de agentes biológicos e de produtos químicos. Então, eles são itens obrigatórios no ambiente laboratorial. O protetor facial, ele protege toda a face. E existem também diferentes tipos. A depender do material, ele pode proteger contra partícula volante, radiação infravermelha, luminosidade intensa, ultravioleta e riscos de origem térmica. Como vocês veem nessas imagens, existem vários modelos. Alguns, como esse preto utilizado, muito utilizado em obras, né? Em pessoas que trabalham em metalurgia, por exemplo. No ambiente laboratório de produto químico, vemos muito esse tipo aqui, que parece uma viseira maior. Os protetores auditivos, temos os modelos circunauricular, esse que parece um fone de ouvido, de inserção, que é uma borrachinha que você insere dentro do orifício da orelha, e o semi-auricular. Esses protetores auditivos, eles devem ser utilizados sempre que a pressão sonora for superior ao estabelecido pela NR15. As máscaras, que são muito utilizadas no ambiente laboratorial, são para proteção respiratória. E elas devem ser sempre utilizadas quando houver necessidade de proteger
o próprio experimento contra a contaminação. Então, elas servem não só para proteger o manipulador, mas também a amostra que você está manipulando. Áreas de controle biológico, como laboratório de cultura, biologia molecular, é fundamental a utilização de máscara. Quando o manipulador estiver gripado ou doente com outra virose qualquer, ao manipular amostras biológicas, e é muito utilizada nas indústrias, de qualquer segmento. Esse modelo descartável de TNT é formado por 2 camadas externas de TNT e uma camada de filtro de retenção bacteriana. E a eficiência de retenção bacteriológica dessa máscara chega a 99,8%. Então, ela é uma máscara muito útil no ambiente laboratorial e hospitalar, que protege bem o manipulador, e ela é aprovada segundo os parâmetros estabelecidos pela ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Outro EPI muito utilizado para a proteção respiratória são os purificadores de ar. Existem, na verdade, 2 modelos. Os purificadores de ar, que são dependentes do ar atmosférico, do ar do ambiente, e os adutores de ar, que não dependem da atmosfera ambiente. Os purificadores de ar são semifaciais, podem ser semifaciais descartáveis ou semifaciais e faciais inteiras com utilização de filtros e cartuchos não motorizados e respiradores motorizados. Então, a gente tem esse modelo em azul, que é o descartável, e o branco também, que contém esses filtros. E também existem esses purificadores que não são descartáveis, são reutilizáveis, com apenas a troca do filtro sendo descartável. Ou seja, você deve trocar esse filtro quando ele estiver saturado. Como o próprio nome diz, semifacial é que cobre a região do nariz e da boca. Normalmente são compostos por uma peça feita de borracha, silicone ou outro elastômero. E a purificação de ar é feita através de filtros ou cartuchos para partículas, gases ou vapores. Para que haja proteção contra esses contaminantes, é muito importante que se utilize o filtro correto para cada situação. Então, a gente deve estar atento para qual situação, para qual tipo de material que vamos manipular para usarmos o filtro adequado. E a gente deve ajustar muito bem esse respirador no rosto, para verificar se ele está bem encaixado, porque senão não adianta nada. Para evitar qualquer entrada de ar. Então, eles devem ser muito bem colocados. Os adutores de ar podem utilizar a linha de ar comprimido e máscara autônoma, aquela que utiliza acoplado um cilindro de oxigênio, por exemplo, muito utilizada nos laboratórios de NB4, risco 4. Os filtros desses respiradores podem ser do tipo mecânico para partículas e o filtro químico, que é composto de carvão ativado ou outro dissolvente qualquer para gases e vapores químicos. E baseado no tipo de filtro, os respiradores do tipo peça semifacial filtrante, PFF, eles podem ser classificados como PFF1, P1, quando o filtro protege contra poeira e névoa, PFF2 ou P2, proteção contra poeira, névoa e fumo, e o PFF3 ou P3, que protege contra tudo, poeira, névoa, fumo e radionucleotídeos. Os respiradores do tipo peça facial inteira, eles protegem não só o sistema respiratório, mas também os olhos. E eles são recomendados para ambientes com concentrações muito altas de contaminantes. Se compararmos ao respirador do tipo semifacial, o do tipo semifacial ele pode reduzir em até 10 vezes a concentração do contaminante inalado. Se utilizarmos a peça facial inteira, a gente consegue uma redução de 100 vezes da concentração do contaminante inalado. Então, de peça inteira tem uma maior eficácia na proteção. E essa diferença deve-se ao fato de que o respirador do tipo facial inteiro ele envolve todo o rosto e permite uma maior vedação. Os respiradores de adução de ar, tipo linha de ar comprimido,
Eles são indicados para a proteção das vias aéreas respiratórias em atmosferas com concentração de oxigênio maior que 12,5%. Ou para locais cuja demanda com pressão positiva, você pode utilizar a peça semifacial ou facial inteira para proteger as veias respiratórias, quando a concentração de oxigênio é maior que 12,5%. E quando você tem uma demanda por pressão positiva, você usa o tipo facial peça inteira, combinado com um cilindro auxiliar para a proteção das vias respiratórias em atmosfera com concentração de oxigênio menor ou igual a 12,5%. Ou seja, em atmosferas imediatamente perigosas à vida e à saúde. Você deve usar este com pressão positiva, peça facial inteira. Esses equipamentos de suprimento de ar, eles levam o ar através de uma traqueia plástica para dentro do respirador. Este ar ele pode ser enviado por um compressor, um conjunto de cilindros de ar comprimido, ou no caso de máscara autônoma, o ar pode ser armazenado em um cilindro sob alta pressão, o que dá maior mobilidade ao usuário. A autonomia de ar desses equipamentos dura geralmente de 30 a 60 minutos, dependendo da atividade que será realizada e das dimensões e da pressão do cilindro. Certos tipos de respiradores de ar vão proteger contra a deficiência de oxigênio. Concentrações muito elevadas de poeira, fumo, névoa, gases e vapores, onde os respiradores purificadores de ar não podem ser utilizados. Então, eles são principalmente indicados para os locais na qual há deficiência de oxigênio ou em ambientes onde se tem uma alta concentração de poeira, fumo, névoa, gases e vapores. Aqui estão imagens. Nesse slide podemos visualizar imagens desse tipo de respirador com pressão positiva. Onde observamos a entrada do ar, fluxo de ar, onde o fluxo de ar pode entrar, né? As luvas. As luvas são EPIs muito utilizados e extremamente importantes no ambiente laboratorial. Elas são obrigatórias na manipulação de qualquer material biológico e de determinado produto químico. Segundo a Organização Mundial de Saúde, sobre as normas de biossegurança, ela considera todo material biológico é por princípio contaminado e todo material químico é por princípio prejudicial à saúde. Portanto, o uso das luvas é obrigatório. Nunca devemos reutilizar luvas. E é importante saber descartá-las da forma correta e segura, e não descartá-las de qualquer forma. Não adianta nada você ter se protegido no ambiente laboratorial, mas após a manipulação daquele agente com potencial risco, você descartar sua luva no lixo comum, o que pode levar à contaminação para o seu colega de trabalho ou para o colega da comunidade, ou mesmo contaminar o meio ambiente. Então, o descarte seguro das luvas de qualquer outra EPI é de extrema importância. O trabalhador deve ter esse conhecimento, deve ser treinado para o correto e seguro descarte desses EPIs. Então, a NR6 ela define luvas contra agentes abrasivos e escoriantes, contra agentes cortantes e perforocortantes, contra choques elétricos, contra agentes térmicos, contra agentes biológicos, agentes químicos, contra vibrações, umidade e contra radiações ionizantes. Dependendo do tipo de material de que é feita essa luva, ela pode proteger contra vibração. Por exemplo, quando ela é tricotada em algodão antivibração com banho de cloroneoprene. Contra corte, essa luva branca, como vemos nessa imagem, ela é tricotada com fibras de dinema e polietileno trançado com fio de aço e polietileno de alta resistência, recoberta de nitrila na palma e nos dedos. Contra choques, temos luvas isolantes em borracha para alta tensão. No ambiente laboratorial, luvas para proteção química são de extrema importância e existem 3 tipos, aquelas que são
compostas de neoprene, borracha látex e neoprene, que vai proteger o manipulador contra ácidos, sais, cetonas, solventes à base de petróleo, detergente, álcoois, cáusticos e gorduras animais. As luvas de proteção química de nitrila possuem resistência mecânica a rasgo e perfurações 3 vezes maior do que o látex ou o vinil e é utilizada na indústria farmacêutica. Luva de proteção química PVC, de PVC, é muito utilizada, que é o policloreto de vinilo, é muito utilizada na indústria química e petroquímica. E as luvas de látex, que são muito comuns, sua utilização no ambiente laboratorial e no ambiente hospitalar. E ela deve ser sempre utilizada quando houver contato com sangue e fluido do corpo, trabalho com micro-organismos, animais de laboratório. As luvas de PVC devem ser indicadas para o uso de citostáticos ou outros reagentes químicos, por elas serem mais resistentes. EPIs para a proteção dos membros superiores, temos as mangas. Dependendo do material também, elas podem proteger contra choque elétrico, contra agente abrasivo escoriante, contra agentes cortantes e perfuro-cortantes, contra umidade, contra agentes térmicos, como a gente vê nessas imagens. Continuando ainda nos EPIs para a proteção dos membros superiores, temos também as braçadeiras e as dedeiras. É interessante você observar nessas imagens e é até engraçado, né? A dedeira, por exemplo, é como se tivesse cortado a luva e colocado no dedo. Parece engraçado, mas é importante. Por exemplo, para algum funcionário que só vai utilizar aquele dedo para apertar algum determinado botão de um equipamento, por exemplo, pode proteger. Então, ela vai proteger contra agente abrasivo escoriante. As braçadeiras podem ser utilizadas para proteção contra materiais cortantes, contra agentes escoriantes. Os calçados, como eu falei na aula anterior, são muito importantes nas boas práticas e devem ser fechados. E dependendo do material, eles podem proteger contra artérios, objetos, contra queda de objetos, ele pode proteger contra impactos de queda de objetos, contra agentes provenientes de energia elétrica, agentes térmicos, agentes abrasivos e escoriantes, contra umidade, agentes cortantes e perfuro-cortantes e contra respingo de produto químico. Então, é de extrema importância a utilização de sapatos fechados no ambiente laboratorial para evitar que qualquer amostra biológica ou reagente químico entre em contato com a sua pele. Dos membros inferiores também temos meias e perneiras. Então, as meias são muito utilizadas contra baixas temperaturas, né? Elas são térmicas, como vocês podem ver nessa imagem, e as perneiras podem ser utilizadas contra agentes abrasivos, escoriantes, térmicos, respingo de produto químico, contra umidade e outras aplicações. As calças também podem ser utilizadas para a proteção dos membros inferiores, contra agentes abrasivos, produtos químicos, agentes térmicos. E o macacão ou vestimenta, que é o EPI utilizado para a proteção do corpo inteiro. É muito utilizado o macacão ou vestimenta em ambiente laboratorial de risco, ou seja, que manipula agentes biológicos do tipo 3 e 4, uma vez que eles protegem o corpo todo, protege o tronco, membro superior e inferior, contra agente térmico, produtos químicos, contra umidade e contra os agentes biológicos. A vestimenta, que é, né, esse macacão, na NR6 ela é colocada como podendo ser uma vestimenta que protege contra os riscos de origem térmica, de origem mecânica, de origem química, radioativa, meteorológica e contra umidade. Então, existem esses diferentes tipos de vestimenta. E ela pode ser utilizada para várias aplicações, no manuseio e remoção, agricultura, contra risco biológico, no caso dos ambientes laboratoriais, limpeza e manutenção, indústria e manufatura, pintura, nas indústrias farmacêuticas, metalurgia.
Então, a vestimenta, ela vai ter características diferentes dependendo do tipo de material, do risco biológico. Ela pode ser feita de materiais distintos. Então, você tem vestimentas específicas para a manipulação do sangue, fluidos corporais, aerossóis biológicos perigosos, por exemplo. Aqui nessa imagem a gente vê uma vestimenta, por exemplo, específica para se trabalhar com agentes, com fluidos sanguíneos, melhor dizendo, com fluidos sanguíneos. Esse material, essa vestimenta, por exemplo, para trabalhar com fluidos biológicos, sangue, ela é feita de um material laminado microporoso, que associa uma camada de polipropileno e uma camada de polietileno, laminado de alta qualidade, oferece uma eficácia frente à maioria dos produtos químicos e partículas. Outro tipo de material que pode ser utilizado, que reduz a sensação de calor e aumenta a comodidade do usuário, e pode oferecer uma excelente proteção contra o poeira e respingo líquido, então para quem trabalha em ambiente laboratorial. É um material que chama SMMS, que tem uma combinação de 3 ou 4 ou 5 camadas de polipropileno, que vai oferecer proteção e ao mesmo tempo respirabilidade. E as barreiras intermediárias do polipropileno vão atuar como uma barreira química. Então, os respingos químicos não conseguem penetrar e atingir a pele do manipulador. O avental, ele é muito utilizado no ambiente laboratorial. Ele deve ser exclusivamente de manga longa, permanentemente fechado, deve ser usado apenas no interior do laboratório ou da indústria. Ele não deve ser utilizado em áreas públicas. É comum no Brasil nós visualizarmos o pessoal da área médica portar, né, o avental ou o jaleco em restaurantes, o que é extremamente errado e deveria ser proibido, porque aquele funcionário que carrega o jaleco para o ambiente externo contaminado do ambiente hospitalar ou laboratorial, principalmente em um restaurante, vai estar levando contaminação para o alimento e para as outras pessoas. Então, não deixa de ser uma falta de respeito, na minha opinião, esses profissionais que sabem do risco, muitas vezes sabem do risco, mas que infelizmente não adotam essas medidas. O jaleco ou avental, ele deve ser confeccionado em algodão ou fibra sintética não inflamável, deve ser resistente e permeável. O ideal é que eles sejam descartáveis, nunca devem ser colocados no armário onde são guardados objetos pessoais, devem ser descontaminados, ou seja, deixados durante a noite no hipoclorito, né, antes de serem lavados. E os jalecos utilizados em biotério não devem ser utilizados em trabalhos nas cabines de segurança biológica. Então, todos esses cuidados são muito importantes para você não se contaminar e não levar a contaminação do ambiente laboratorial para o meio externo. Então, usem de forma consciente os EPIs, pessoal. Os EPIs, eles são importantes para a sua proteção pessoal e para a proteção do seu colega de trabalho, a comunidade, para o meio ambiente. Então, até a próxima aula.